Olá, sétimo ano. Aqui é a professora Michele. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar verbos de ligação, predicativo e predicação verbal, tá? Essas matérias vocês já viram, lógico. Mas a gente vai retomar, tá? Todos os assuntos que nós tratamos no livro 2, tá certo? Então, vem comigo, pega aí o seu material pra gente então começar, tá bom? Presta atenção em tudo que eu vou falar, nas explicações que eu vou dar, nos exercícios que eu trouxe aqui para você, tá? E anote, né? Faça também a sua parte, que é copiar tudo aí no caderno e tentar fazer os trabalhos, tá bom? Então, olha só, primeira coisa a saber, os verbos de ligação, eles indicam um estado, um modo, um sentimento, e eles apontam para uma caracterização, ou seja, os verbos de ligação são pontes, né, entre o sujeito e o predicado. Desculpa, os verbos de ligação são pontes entre o predicativo e o sujeito, tá? Então, olha só. Se você tem uma característica e essa característica se refere ao sujeito, então você tem ali um predicativo. É isso, né? E o que liga esse predicativo ao sujeito é justamente o verbo de ligação, tá certo? Tá? Quando a gente lê essas frases aqui, ó, o jovem continua firme, a menina estava com fome, ficou em casa o dia todo, ela tem andado distraída, Manuela parece cansada. Observe só, nós temos verbos, né? A maioria deles aí são verbos de ligação, mas tem um que não está funcionando como um verbo de ligação. O que eu quero dizer com isso? Que ele não está ligando uma característica ao sujeito. Se você observar, o jovem continua firme, quem é que continua firme? O jovem. Então, você tem firme relacionado ao jovem e continua é um verbo que liga, ok? A menina estava com fome. Olha só, gente, quem está com fome está o quê? Faminto, né? Então, ele também liga essa associação, esse elemento aqui que nos faz entender que ela está faminta. Ela tem andado distraída, repara só, distraída é a característica dela e está sendo ligada aqui, ó, pela locução verbal, tem andado. Manuela parece cansada, cansada é característica da Manuela, parece é o verbo de ligação, tá vendo? Então aqui, ficou em casa o dia todo, repara, o ficar não está funcionando como verbo de ligação. Tá? É como se fosse aí um verbo intransitivo, com sentido completo. Você entende que essa pessoa, né, ficou em casa o dia todo, ou seja, não saiu, não foi trabalhar, não fez outra coisa, tá? Todos os outros você encontra um verbo de ligação, ok? No exercício 2, aponte como é classificado o verbo ser, de acordo com o texto abaixo. Então, a gente tem aí uma letra da canção de Gilberto Gil. A gente vai fazer uma leitura rápida para você identificar. Os verbos já estão, na verdade, sublinhados, né? E eu quero que você perceba se ele está ligando característica a sujeito, tá? Então, olha só. Antes, mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Viu? Então, você tem, ó, pequeno, mundo. Grande, terra. É muito grande o mundo. Pequena, terra. Então, esses verbos aqui, eles funcionam como verbo de quê, gente? De ligação. Entendeu? É isso, tá? O verbo ser está na sua forma nominal, ok? O verbo ser está na sua forma nominal. Quando a gente escreve essas frases aqui, a gente acaba conjugando o verbo ser, né? Nos tempos do pretérito ou no presente, entendeu? Tá? E aí existe essa modificação, né? Por quê? Porque ele é um verbo irregular, né? Ele sofre essas alterações aí nas suas terminações, também no seu radical, tá? Só para você entender. Ele é ser, mas se escreve assim, professora? Sim. Ele é um verbo irregular, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Olha o é aqui, né?
Então é só você ficar atento aí a esses verbos, essas formas aqui, ó, que se refere ao verbo ser, tá bom? Aqui, gente, só pra gente relembrar, os verbos significativos são verbos que indicam uma ação. Então, se eu digo, ó, ela corria pelas ruas, olha aqui, ela corria, não indica uma ação, a pessoa tá correndo? Se eu digo aqui de cima, ó, a jovem saiu do enterro do pai, também não dá ideia de movimento, deslocamento, uma ação? Então, ela saiu de um lugar para outro, tá? Então, você tem verbos significativos porque são os verbos que indicam ação. Agora, os verbos de ligação, observa, eles não indicam uma ação. A jovem estava triste, ó, é o estado dela, né? O sofrimento era inútil, ligando aí a característica inútil ao sofrimento, entendeu? Tá? Então, são verbos de ligação, belezinha? Vamos lá. Aqui você vai completar as frases com o verbo de ligação que você julgar mais adequado. Observe que eu nem coloquei verbos aqui para você completar, não, porque eu quero justamente que você lembre, que você busque aí, né, das suas lembranças de estudo, de tudo que a gente já viu com relação a verbo de ligação, tá? Para você poder fazer esse complete aí. Então, vamos ler a primeira frase, ó, as crianças alegres durante as férias. Quais são, ou qual, né, o verbo de ligação que você poderia estar usando aí? As crianças estão alegres? As crianças ficam alegres? As crianças continuam alegres? As crianças permanecem alegres durante as férias? Então, olha quantos verbos eu falei, viu? Você pode escolher um deles, tá? Eu coloquei aqui o verbo permaneciam. Então, olha só, as crianças permaneciam alegres durante as férias. Alegres se refere às crianças. Permaneciam é o verbo de ligação, ok? B. O sonho possível com a chegada do amor. Então, olha só. O sonho é possível, tá? Com a chegada do amor, ok? Muito bem. Eu confiante para as provas, hein? Então, ó, eu estou, né? Eu estou confiante para as provas, tá? Verbo estar. A redação que fiz hoje, ó, parecia esplêndida, foi esplêndida, ficou esplêndida. Quantos verbos aí de ligação que você pode estar utilizando, tá? Na letra E, a garota parada diante do perigo. Epa, perigo, né? Causa medo e paralisa. Então, olha aí, a garota, ela ficou parada diante do perigo? Ah, pode ser, tá vendo? Ok? Então é isso, gente. Identificou aí? Pensa um pouquinho, esses verbos de ligação funcionam, aliás, eles estão aí justamente para fazer essa liga, né? Essa proximidade aí entre a característica ao sujeito da oração, tá? Eu falo sempre oração porque é aquela frase que tem verbo, né? E se a gente observar, nós estamos tratando dos verbos de ligação, tá certo? Por isso são orações. Muito bem. Se estiver indo muito rápido, você pausa o vídeo, copia no seu caderno, faz a atividade, depois você volta apertando play pra gente então dar continuidade, tá? Gente, olha só, presta atenção aqui comigo. Todo mundo, para tudo aí e olha pra cá. Teve uma aula aí, que foi a aula da semana 14, que no exercício 2 a tia aqui cometeu um errinho. Pois é, acontece, né, gente? Mas eu vim aqui corrigir, tá? Então, olha só. Tava escrito lá no exercício, as meninas continuavam febril. Então, gente, se está no plural, o sujeito está no plural, né? As meninas continuavam febris. Então, aqui tem que ser também, né? No plural, a característica, tá bom, gente? Então, corrige aí bonitinho, tá? Desculpa aí essa minha falta de... Não foi nem falta de atenção, mas tanto trabalho, né? Que a gente acabou passando, tá? Me perdoem. Mas vamos lá.
Observe as frases e destaque apenas os verbos de ligação, tá certo? Ó, paciência e respeito são virtudes. Então aqui, virtudes, né? É a característica referente aí à paciência e respeito. Então nós temos o verbo de ligação, que é o são, tá? A bandeira é o símbolo da pátria. Nós temos o ezinho aqui, ó, como verbo de ligação, tá? As meninas continuavam febris. Então, eu tenho aqui, ó, continuavam, ok? Ela parecia espantada. Então, olha aqui, parecia, tá? E Marta ficou angustiada, ficou. Então, esses aqui são os verbos de ligação das orações que eu trouxe aí para fazer essa retificação, tá, gente? Então, fiquem atentos aí, acontece. Vamos lá, vamos seguindo. Nessa questão, você vai identificar o predicativo nas frases a seguir. Ó, sua fisionomia parecia contraída. Os marinheiros eram muito ambiciosos. O cachorro latia satisfeito. Essa é a 4. Aí na questão 5, você vai substituir a expressão em destaque, essa que está em negrito, por um predicativo, tá? E aí você transforma, né? Muda aí essa oração, já que ela está completa. Assim, ó, o professor agia com paciência sempre que tinham dúvidas. Então, se eu preciso mudar ali com paciência para um predicativo, entendeu? Vou dar um tempinho aí para você copiar e aí a gente já volta para corrigir. Bom, vamos lá? Os predicativos, ó, na letra A, contraída, ambiciosos e satisfeito, ok? E na 5, substitua a expressão em destaque por predicativo, vai ficar: o professor era paciente, tá bom? Você pode até completar, né? Sempre que tinham dúvidas, tá? Sem problemas. Beleza? Ok, gente, vamos falar agora um pouquinho da predicação verbal, né? Vamos identificar os verbos aí, quando eles são transitivos, direto, indireto, o verbo intransitivo, verbo de ligação, que a gente sabe que causa muita confusão, né? Muitos alunos demoram um pouquinho, na verdade, para compreender. Porque isso, gente, demanda tempo mesmo, tá? E você precisa praticar, né? Você precisa realmente ler, fazer os exercícios, tá bom? Então, olha só, virar. Quando você pensa nesse verbo virar, você pode pensar na ação, né? Virou. Não é isso? Ó, eu virei para lá, virei para cá. Então, você vai imaginando aí, né? A ação de virar, de se movimentar. Só que dependendo do contexto, ele vai ter uma classificação diferenciada. Nós já sabemos que o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede complemento e não precisa de nenhuma preposição entre o verbo e o seu complemento. Geralmente, aos verbos transitivos direto, a gente faz a pergunta: virar o quê? Fazer o quê? Né? E geralmente, quando se refere ao verbo transitivo indireto, é porque precisa de uma preposição, entendeu? Preciso de que? A preposição de vai vir tanto na pergunta quanto no seu complemento verbal, tá? Então, vamos lá. O leitor, olha aqui, a primeira frase. O leitor vira a página do livro. Peraí, o leitor vira o quê? A página. Então, você tem um verbo que é transitivo direto. A página é o objeto direto. Entendeu?
Agora aqui, o feitiço virou contra o feiticeiro. Contra é uma preposição, gente. Se ela tá logo depois do verbo, ó, né? O feitiço virou contra quem? Então é sinal de que contra o feiticeiro é o objeto indireto do verbo transitivo indireto, que passou a ser o virou nesse contexto, tá? Observe aqui embaixo, o colega virou-lhe as costas. Outra ação, né? Só que quem vira as costas para alguém, ou alguma situação, coisa, enfim. Então ele pede dois complementos, né? Ele virou o quê e para quem? Então você tem um verbo transitivo direto e indireto, tá? Ele pede dois complementos. Quando eu digo somente, gente, a canoa virou, o barco virou, a lancha virou, todo mundo entende que a ação é essa. Não precisa de nenhum complemento para você entender o que aconteceu com a canoa. Então, virou aí acaba sendo um verbo intransitivo, sentido completo, tá? A crisálida virou borboleta. Agora, olha só. Aqui, gente, é um verbo de ligação, porque borboleta é uma palavra, a gente sabe que é um substantivo, mas aqui tá como se estivesse caracterizando, né? Como se fosse aí uma característica, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a esses contextos. Olha aqui, ó, um verbo que ele é bitransitivo, ele precisa tanto do objeto direto como do objeto indireto, que é o verbo preferir. Ó, prefiro natação a futebol, entendeu? Natação, objeto direto, a futebol, objeto indireto, tá? Muito bem. Qualquer coisa, você printa a tela, pode copiar, né? Passa essa informação para o seu caderno, que é importante, tá? Mas não deixa de acompanhar aqui a aula, ok, gente? Vamos lá. Predicação verbal. Ainda estamos falando de predicação verbal, tá, gente? Ó, verbo viajar, verbo comer, verbo assistir, verbo informar e o verbo é. Então, a gente já falou de verbo de ligação, verbo transitivo, que pode ser direto, pode ser indireto, ou pode ser os dois, né, que é o bitransitivo. Verbo intransitivo também, que tem sentido completo. Então, olha só, quando eu digo Eduardo viajou, ponto final, todo mundo entende o que aconteceu, todo mundo consegue compreender essa ação de viajar. Então, ele é um verbo intransitivo. Se a gente fizer alguma pergunta, vai ser com relação a viajou para onde, né? Mas não com relação a um complemento que traga um sentido ao verbo viajar. Porque, na verdade, quando fala ele viajou, a gente entende que a ação foi essa, o que aconteceu, tá? Aqui embaixo, quando eu digo Eduardo comeu maçãs, olha a diferença, gente. Se eu falo somente Eduardo comeu, ponto final, você até entende que a ação é essa, lógico. Mas você vai perguntar, ou vai ficar questionando, ou vai ficar na dúvida. Enfim, ele comeu o quê? Percebeu? Quando eu faço essa pergunta ao verbo, eu encontro um objeto direto, um complemento do verbo. E aí eu classifico esse verbo como transitivo direto, tá? Entendeu? É isso. E maçãs passa a ser o objeto direto, ok? Beleza. Olha a terceira frase. Eduardo assistiu. Aí vamos lá, ele assistiu ao filme. Ele assistiu a quê, né? Esse A tá separado do O só para mostrar que, ó, é uma preposição, houve uma combinação, né, do artigo com a preposição, tá? Então você tem aqui um transitivo indireto, porque toda vez que ele pede uma preposição, você sabe que o verbo é transitivo indireto. E aí, gente, se professor, o que é preposição? Vai ter que estudar, né, meu querido? Vai ter que rever lá a tabelinha das preposições, tá bom? Não tem mais como ficar esquecendo, não. O estudo, ele é cumulativo, né? A gente aprende aqui, junta com um pouquinho dali, vai crescendo. Então, faz parte de classe gramatical. Preposição você tem que saber. Ante, após, até, com, contra, de, desde, né? Em, entre, sem, sob, sobre. Todas essas palavrinhas que indicam preposição, tá?
Tem que estudar, pessoal. Olha aqui, Eduardo informou o problema ao diretor. Pega o verbo informar. Você até entende que ação é essa, mas espera aí, ele informou o quê? A quem? Olha só, 2 complementos. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. O problema aí, né? Aqui que eu estou, ó. O problema é o objeto direto e ao diretor é o objeto indireto, tá? E a última, Eduardo é preguiçoso, é verbo de ligação, né? Preguiçoso é característica aí de Eduardo, tá bom? Muito bem, vamos seguindo então. Aqui você vai analisar os pares de orações. Repara que tem verbos iguais, ó. Anda e ando, virou e virou, caiu e caiu. Tá vendo? Contextos diferentes, mas os verbos são iguais. A questão é que você vai precisar classificar e aí as classificações também serão diferentes, ok? Então, olha só, quando a gente diz Maria anda depressa, tem o mesmo sentido de quando eu falo ando meio tristonho nos últimos dias. Gente, quando eu falo Maria anda depressa, eu estou me referindo à ação de caminhar rápido, né? É uma ação de caminhar rápido. E aí, quando eu digo ele anda meio tristonho, é o estado de espírito dele, não é isso? Tá? Então, olha só. A gente vai ter aqui na letra A, anda depressa um verbo intransitivo, se referindo a uma ação. E o ando tristonho, um verbo de ligação. Tristonho aqui vai ser o predicativo do sujeito, tá? Depressa é o modo, né? É a característica aí, como ela anda, ok? Aí lá no par da letra B e C, ó, ando meio não, desculpa, é aqui. É C e D. A professora virou uma fera ao presenciar tal ato. A cadeira virou. Repara, gente, a professora virou uma fera. Lógico, sentido figurado, né, gente? E D, a cadeira virou. A gente entende que a ação foi essa. Então, virou uma fera e a cadeira virou. A gente vai ter aí, ó, virou uma fera, verbo de ligação, tá? Porque liga a característica fera ao sujeito, ok? E a cadeira virou, verbo intransitivo, tá? Sentido completo. E as duas últimas, ó, ao saber da notícia, ele caiu numa profunda tristeza. A plateia caiu da arquibancada. Vamos ver? Olha só. Ele caiu numa profunda tristeza, verbo de ligação, tá? E a plateia caiu é uma ação, então o verbo é intransitivo. Mesma coisa que falar, o menino caiu, todo mundo entende a ação, né? Ninguém vai perguntar, caiu o quê? Não. Tá? Ele caiu, escorregou, caiu. Então é um verbo intransitivo, é uma ação, ok? Aí eu trouxe aqui, gente, ó, essa lista maravilhosa aqui de exercícios para vocês realmente praticarem, tá? Então nós temos aqui 1 para verbo intransitivo, 2 para verbo transitivo indireto, 3 para verbo transitivo direto, 4 para verbo de ligação, ok? E aí, essa hora você pode pausar o vídeo. E aí, o que você faz? Ah, professora, tem muita frase aí. O que você, meu querido, pode fazer? Printa a sua telinha, ou tira uma foto, ou pausa o vídeo, tá? E aí, gente, você vai escrevendo de 3 em 3 e já vai classificando. Por exemplo, os índios fabricavam enfeites e cestos. Qual é o verbo nessa primeira oração? Fabricavam, né? Verbo fabricar. Pensa comigo. Quem fabrica, fabrica o quê, gente? Alguma coisa, não é isso? Então, olha a pergunta o quê. Se tem pergunta o quê, esse verbo é transitivo direto. Acabou, matou a charada, entendeu? Então, você tem aí, número 3. Os índios fabricavam, verbo transitivo direto. O que eles fabricavam? Enfeites e cestos. Então, enfeites e cestos é o objeto direto do verbo fabricavam. Percebeu? Tranquilo? É isso.
Olha a segunda frase. Eles não produziam lixo. Qual é o verbo da oração? Produzir. Quem produz, produz o que, gente? Olha a pergunta, o que? Então, ele é um verbo transitivo direto. Lixo é um objeto direto. Entendeu? Terceira frase. Esses homens precisam de máscaras. Gente, cadê o verbo aí? Precisam, né? Pensa comigo. Quem precisa, precisa de quê? Olha a pergunta que a gente faz. De quê? Tem preposição? Sim, né? Se tem preposição, verbo transitivo indireto, tá? Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. De máscaras é um objeto indireto, tá? As margens do rio estavam sujas. Olha aí. Estavam, verbo de ligação, e sujas, predicativo do sujeito. Percebeu? Quarta frase aí. Quinta, né? Gostamos de professor de matemática. Qual é o verbo, gente? Gostamos. Quem gosta, gosta de quê? Olha a preposição de. Quem gosta, gosta de quê? Então, você tem aí um verbo transitivo indireto. De professor de matemática é o objeto indireto, tá? Próxima. A gurizada brincava ao léu, empinando o papagaio. Então, olha só. Brincava, né? Brincar, gente, é um verbo intransitivo, tá? Ele tem sentido completo, né? Não tem a pergunta o que, brincava o que, brincava de que. Você até pode perguntar o de que, mas não é o caso aí, não. A gurizada brincava, eles até brincavam ali, empinando o papagaio, né? Ao léu aí é adjunta adverbial de lugar, tá? Então aí você tem a gurizada brincava como um verbo intransitivo, VI, tá bom? Ok. Em breve honraremos os mestres. Verbo honrar. Quem honra, honra alguém, né? Honra o quê? Então é um verbo transitivo direto. Os mestres, objeto direto, tá? Acredito em sua palavra. Verbo, gente. Acredito é o verbo, né? Quem acredita, acredita em quê? Então esse em quê, esse em é uma preposição. Se tem preposição, verbo transitivo indireto, tá? Muito bem. O lixo sempre traz epidemias. Qual é o verbo aí? Traz. Quem traz, traz o quê? Epidemias. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Epidemias, objeto direto, tá? Os índios cuidavam do seu rio. Quem cuida, cuida de quê, gente? Olha a pergunta. De quê? De, né? Preposição, tá? Os índios cuidavam do seu rio. Verbo transitivo indireto, ok? Certinho? Os homens procuravam alimentos. Quem procura, procura alguma coisa, não é isso? Quem procura, procura o quê? Então, verbo transitivo direto, alimentos, objeto direto, tá? Meus amigos gostam muito de peixe, olha lá. Eles gostam de quê, gente? Verbo transitivo indireto, né? Muito de peixe, o de peixe aí, objeto indireto, tá? O muito aí é intensidade. Apareceram, enfim, os meus melhores talentos, tô nessa aqui de baixo, hein? Apareceram, enfim. Então, os meus melhores talentos apareceram, né? Ou apareceu o quê? Os meus melhores talentos. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, tá? Verbo transitivo direto. Eu tô fazendo assim, gente, porque era muito miudinho pra eu ficar botando número. Então, eu já vou orientando, te explicando e você vai pondo o número aí, tá bom? Ou as siglas iniciais, né? Você que sabe aí ver como é que vai ficar melhor pra você. Só que eu vou fazer só esse lado aqui com vocês e na próxima videoaula eu gravo, eu corrijo, né? Esse outro lado aqui direito, tá bom? Então vamos correr aqui.
O hipocondríaco morreu, mas ninguém acreditou. Então, o verbo morrer é um verbo intransitivo, ele tem sentido completo. E neste caso aqui, o acreditou também é intransitivo. A gente consegue entender esse contexto, tá? De lá você enxergará o horizonte. Olha só. Quem enxerga, enxerga o quê? O horizonte. Verbo transitivo direto. Beleza? Muito bem. Então, assim eu termino aqui. A gente, como eu falei, essa coluna aqui, ó, esse lado direito, eu vou corrigir na próxima videoaula, tá bom, gente? Então, faz aí direitinho, bonitinho, que aí você ganha tempo e eu só faço a correção, tá? E a gente parte para outras matérias. Fica com Deus. Um beijinho, continua estudando, hein? Tchau, tchau.